Ele só quer as meninas que tem cabelo liso, daí, mas eu tenho sempre. Mas não, cara, não é pra isso. O romance, rapaziada, lhe faz acordar o dia de amanhecer e dizer um... Bom dia, gente. A obra de hoje é baseada no romance. Fala aí quem tá querendo um romancezinho. Romancezinho pra acalmar os nervos, né? De vez em quando é que é bom. O mundo dá volta. Hoje eu tô aqui embaixo, amanhã eu vou estar também. A Su é a nossa crush, linda. Ela é até cínica, considerada do ponto de vista dos alunos da escola. O Ro é o nosso protagonista, cara Sigma, só do jeito padrão dele lá. Inclusive, na hora ela pergunta do porquê ele tá encarando ela tanto assim, né? Mas ele fala, pô, tu me mandou tu desenhar a ti, como é que eu vou não olhar pra tua cara e vou te desenhar sem ver como é que é teu rosto? Ela que fez questão de fazer esse desenho, mas ela fala pra ele fazer o desenho sem olhar pra cara dela. Ah, eu vou desenhar com minha bunda. Ué. E nessa hora te digo que o cara foi atacante, meu compadre, dizendo que sempre soube que ela ficaria bonita num perfil de papel. Quando ele fala isso, começa a desenhar do jeito Sigma dele. Ah, as orelhas dela chega a ficar envermelhada, rapaziada, não tem como, entendeu? Então tá, ele fala que tem que fazer os olhos dela agora, né? Ele precisa olhar diretamente pra cara dela, mas ao invés de olhar pra cara dele, simplesmente ela vira pro outro lado. Filha, eu disse que eu tenho que desenhar teus olhos, tu tem que olhar pra mim. Mas ela não deixa, falando que ele tem que usar a imaginação e se vira pra desenhar. Ai, pra desenhar assim só amanhã. Tá, me dá uma foto pra poder... Lá você vai, mais um dia dele tentando desenhar ela, né? Porque ela tem que tornar isso tão difícil, sendo que foi ela que fez questão de desenhar um negocinho dela. E naquilo, do nada, chega a outra pra cima dele, né? Toda bonitinha chegando perto dele. Seu nome é Jang-ha, que pergunta se por acaso ele tá desenhando de novo, né? Já puxando a cadeira e acertando do lado dele, né? Sem nem permissão. Ela quer dar uma olhada porque ele fala que é o desenho da Su. Até porque ela quer ver e tá curiosa, né? Pega o toco de papel na mão e vai dizendo que esse desenho tá até bonito, mas ela quer ir pra quê? Põe Instagram, aparentemente. O que a Jang-ha da mulher de cima assim? O desenho parece até bonito, mas não ficou bom não. E o quê? E eu te perguntei alguma coisa? Ai! Ô putado, cadê tu? Mas trocando de assunto, ela quer saber se por acaso ele acha a Su bonita. Ele fala que é, talvez, né? Mas o que ela quer saber agora é se por acaso ele pode desenhar ela também. E vai lhe dar algo melhor do que um sanduíche que a Su falou que ia dar pra ele. Algo melhor? Ué, o que vem na cabeça é só pizza e McDonald's. Ué. Eu até do nada vim por trás dela, a Su, mandando ela vazar da tua carteira agora. Bora, vagabunda piranha. As duas criaturas lá do fundo, Patati e Patatá, já ficaram assim, né? Querendo caçar briga, falando que, pô, tá louca? Fala direito. Eu tava falando com ela que tava usando a minha carteira. Não falei contigo, cala tua boca e fica no teu canto aí. Meu irmão, na hora, o Patati já queria avançar pra cima já, mas Patatá segurou. Jang-ha se interfere no meio, falando que não há necessidade de tanta briga. Ela vai só se levantar da carteira e vai deixar ela ficar de boa no lugar dela. Até aproveitar e chamar a atenção da Su pra dizer pra ela que pensou que ela nunca teria Instagram. Quer dizer, assim, se ela quisesse flertar tanto assim com o nosso Sigmazinho, era só ter falado pro Ro que queria sair com ela, mas o Ro se intromete no meio, mandando pra ela que não é assim, e que fala que já queria desenhar a Su desde o começo. Não é porque ela tá dando em cima dele. Que isso, meu compadre, deixou a tela sem palavras agora? E de sequência, manda ela não ficar parada lá e manda ela sentar de volta na carteira do lado dele, porque ele precisava terminar de desenhar ela. Ai, aqui até meu coração começou a bater marabas também. Eu vou dar pra ele. Essa foi tão lata na lata, velho, que simplesmente a Jang-ha teve que sair de lado e cabeça baixa, sem caçar confusão. Patatá até fala pra ele tomar cuidado com a boca dele, se ele não quiser tomar um soco no meio da boca. Se vai fazer alguma coisa depois da escola, a gente podia... Eu vou jogar. Caralho, tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... E nesses desenhos que ele tava fazendo, ela fala pra ele sair um pouco de perto, porque tava muito colado, que ela tava com calor. Então ele fala que ele senta do lado dela, não dá pra sair de perto, do jeito que ela tá querendo assim. Então talvez ela pense que devesse apenas usar saia, por esse motivo ela tá com calor, por causa da calça. Que isso? Vocês entenderam? O papo de usar saia, ela quer ver o que ele vai dizer sobre a saia dela, mas como o idiota não pegou no ar, ela teve que chamar a atenção dele e perguntar se ele por acaso prefere que ela use saia ou calça. Ele fica meio que assim, e porra, claramente isso aqui é um flerte na cara, fi. Quem que pergunta a porra dessa pro cara se não gosta dele? Mas ele travou tanto que ela mandou só esquecer o que ela tinha dito. Finge que não falei nada. Mas mesmo assim ele volta a responder que não fala sobre as outras pessoas, mas dizendo só 90, ele acha que saia ficaria bem nela. Jogador, cara, esse menino aqui, hein? Só que as coisas dão um pouco de travada porque ele olha pra cara dele e pergunta se ela tá ignorando ele de novo, né? Só de responder alguma coisa, foi ela quem perguntou. Aí tu dá uma olhada pra cara dela, tá ignorando sim, pô. Não sabe onde enfiar a cara se tiver um buraco
parar na parede e já enfia lá dentro já. De novo pra trabalhar, chega outra guria. Essa aqui é a presidente de classe que chega perguntando se o outro é um pouco de tempo pra ela, né? E detalhe, ela transpira muito, rapaziada. E aqui vem uma reflexão bonita. Nem sempre a mina tá suando porque ela gosta de ti, por estar do teu lado. Às vezes só tem uma doença. Caralho, peguei pesado. Apesar que eu acho que não tem nada a ver com o que eu falei aqui agora. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Ele falou que tá ocupado, velho. Tá conversando lá com a Su, tu não tá vendo, não? A Su não é igual ele, não. Que evita de falar as coisas na cara. Só manda o seco falando que eles estão ocupados. E tu fede, sai de perto de mim, carai. A Su não tem um trava na língua pra falar. Se a guria fede, ela vai falar que a guria fede, mas a guria simplesmente senta do lado dele sem nem se importar com o que a Su falou. E já manda aquela, se ele pode ficar só um pouquinho lá pra conversar um assunto que ela não vai demorar muito. Quando ela se aproxima assim, ele fica todo envergonhado, sabe nem o que vai dizer, e só aceita. A Su não gostou muito porque deu pra reparar que ela tem algumas coisas que ela nunca vai ter, velho. Tipo, a Su não tem aquele tamanho de peitão assim, né, pô? Não tem como ter. E esse argumento aí ela perdeu, sem ninguém ter dito nada pra ela. E ela saiu da carteira lá. O outro pergunta pra onde é que ela tá indo, né? Você vai pegar água lá também? Pega pra... Rapaz, mas tá difícil conversar com essa mulher, hein? Tá, mas em direto ao assunto, sobre o que a presidente de classe quer falar. Ah, ela só quer que ele fique um pouco mais de tempo na escola, né? Se ele pode ficar depois da aula pra conversar um pouco com ela. Ele só aceita, a Su volta pra sala de aula, começa a arrumar as coisas dela pra poder ir embora. E quando ele vai olhar pra cara dela, amigo, é melhor nem perguntar nada pra ela se ele não quiser apanhar hoje. Então ele volta e fala que esquece, né? Tá de boa aqui, pô, conversar contigo hoje não. O que obviamente ele não entende do porquê ela tá tão puta com ele. A guria não dá nenhum sinal disso tudo. E vem de lá pra cá a presidente de classe. Sorto com o cabelo dela no vento. Até agora ele tava preso. Ele repara que o cabelo dela tá solto. Não só ele, como a Su também repara isso aí, fi. E ele é tão atrevida que ela pergunta se ele gostou do cabelo dela solto. Ele fala que sim, achou até bonitinho e tudo mais. E a Su pegou e vazou pra não escutar mais nada. Senão dali ela já saiu com a cadeira na cabeça da guria. Acertou. E essas mulheres é muito difícil hoje em dia. Como ele ficou mais tempo lá na escola, ficou só ele e a presidente. E ele tava arrumando uns papel lá, de sei lá do que caralho que era. Só sei que o menino tava desenhando bonito. O cara é desenhista profissional. E chega a presidente perguntando se as coisas estão indo bem com ele ali, né? Ele fala que sim, mas a pergunta real que ele quer fazer é o do porquê ela não falou desde o começo que era pra ele ficar lá depois dela pra ajudar ela com a decoração da sala de aula. Quer dizer então que tu esperava outra coisa, safadinho? Emocionada, né? Se quer dar, se E do outro lado, a coitada da Su tava voltando pra casa dela, pegando o buzu, sozinha, tadinha. Ninguém do lado dela. E ela ficava pensando em assistir um negocinho de televisão ali, que, porra, o moleque nem deu sinal de vida pra ela. Olha como é que ele ficou todo envergonhado quando chegou lá presidente de classe, certo, ok, é o jeito que ele tava falando. Ele nunca ficou assim na frente dela, porque deixou ela puta, né, obviamente. Aí na hora, corta um pouco do assunto, até porque chegou o buzu pra poder levar de volta pra casa, e ela vai caçar a carteira dela dentro da mochila pra poder pagar o buzu. E adivinha, esqueceu dentro da sala de aula. E o melhor a se fazer é voltar. E na sala de aula, a presidente tava lá, esticando os braços, falando que tava cansada já. E fala que agora eles só precisam colocar os desenhinhos no quadro, né? Só falta isso. E não demorou muito, porque ele achou que ia ficar até mais tarde lá mesmo, mas não demorou tanto assim não. Até naquilo, enquanto ela colocava um por um no quadro da sala de aula, ela aproveitava pra chamar a atenção dele, meus compadres. Perguntando se também ele acha que ela soa muito, né? Porque ela tem essa doença do suor aí. Em resposta, ele só fala o que ela quer ouvir, né? Que realmente não, que ela cheira bem, na verdade. Ela não soa e cheira tão mal do jeito que o pessoal comenta pra ela. Enquanto amarrava teu cabelo, nesse caso ela troca um pouco da pergunta: o que ele faria se sua namorada soasse assim? Rapaz, tá todo mundo querendo dar pra esse moleque na escola, eu não tô sabendo? É, ué. Mas pra responder de novo, ele vai e fala que carregaria muitas toalhas pra elas se secarem enquanto andassem. Ela cai na risada, falando que ele realmente é engraçado. A resposta dele não foi tão ruim assim, mas pergunta do porquê que a Su sempre é tão cruel com ele, né? Que ela não gosta da atitude que ela tem com ele. E o que ela quer saber de fato é o que ele pensa sobre a Su. O quão terrível ela é ou ela é gente boa na opinião dele? E bem, pra responder, ela só tá sendo honesta. Quando, por exemplo, ela falou lá que a presidente suava muito, ela só falou a verdade. E quando ele falava que gostava disso na personalidade da Su, ela tava lá escutando. Meu gurizinho, o negócio agora começava a ficar um pouco interessante, hein? Gostei. Mas mesmo assim, ele se despede, falando que se ele basicamente precisa voltar pra casa pra jogar, e se tiver algum problema lá com a Su, é só falar com ela. E no próximo dia de escola, bem de manhã cedo, ele chegou primeiro na sala de aula, até do nada chegar a Su. Vocês se lembram que ontem ela perguntou se ele gostava de mulher com saia? Me adivinha do que ela veio pra escola hoje?
Saia. Ih, rapaz, coração chegou a bater. E o cara é atacante. Deixa no ponto não. Já disse que parece que ela ficou muito melhor do que ele esperava de saia. Aí ela chegou a corar as orelhas de novo. Seu tarado, como é que é? Se depender dela daqui pra frente, vai só pra baixo. Aparentemente, depois disso, a professora deu uma explicação que eles deveriam escrever um relatório com base em uma apresentação de filme que eles deveriam assistir. E a Su ia chamar ele pra ir junto com ela no cinema pra assistir, como se fosse encontro, mas é trabalho de escola. Até chegar um desgraçado filho de uma... no meio popular, mas muito estranho, dizendo lá que ele deve se lembrar do tal Patati e Patatá, que os caras estão participando de um tal bagulho lá de atribuição de box, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o assunto. O real fato é que ele só queria perguntar pro Rô se ele poderia ir junto com ele na tarefa, né? Até porque tem umas gurias muito bonitas que querem conversar com o Rô, e o melhor a se fazer é chamar ele pra ir junto. Só não deu muito certo quando ele for chamar a atenção lá da Su. Aí ela ficou puta. Desculpa aí, pô. Vou te encher o saco mais não, foi mal. Não é à toa que ela tá puta com ele, porque o cara chegou na pior hora possível pra interromper a hora que ela ia chamar o cara pra sair, velho. Mas o atacante aqui não deixa barato. O Rô já manda pra cima dela que se ela não tiver ninguém pra poder fazer o trabalho de escola, ela gostaria de ir junto com ele. Ele fez de novo! Ele fez de novo! As coisas estão indo rápido demais aqui. Se continuar assim, daqui 3 capítulos já acabou, caralho. Porra, esse moleque tá muito atacante. Então mais tarde, naquela noite, que era o dia que eles deveriam sair, com aquele monte de roupa no chão e ela procurando roupa, ela manda o famoso não tenho nada pra vestir. E era melhor ela ter pelo menos perguntado pra ele o que ele gosta, né? Pra assim ela saber o que deveria usar. Até do nada chegar a irmã dela, falando do porquê ela tá suspirando tanto assim. Não dá nem pra mais suspirar dentro de casa, senão os outros escutam. Mas a Su manda deixar ela em paz. Vaza daqui. Mesmo assim ela não faz. Dizendo na cara da irmã que ela sabe que ela vai ser com aquele cara que desenhou ela no quadrinho, né? Mas não era o encontro. Era só um negócio de escola. E era verdade, era um negócio de escola. Mas ela levou como se fosse um encontro. E a irmã dela só sabe disso porque real tem uma fotografia dela desenhada pela mão do Rô. E a irmã faz questão de ajudar a Su. Porque, diferente da Su, a irmã dela namorou lá na infância. Peraí, namorou na infância? Acho que o contexto tá meio errado aqui. Do outro lado, ele já tava debaixo do apartamento dela esperando ela. E ele não tinha noção de que isso era pedir pra chamar ela pro encontro, né? Mas mesmo assim ela foi e apareceu, perguntando se ele havia esperado muito. E olha isso, minha rapaziada. Olha como que ela me chega, filho. O coração chega a bater, bichinho. E ele vai aproveitar pra falar que ela tá muito linda. Eita, porra. Ele fez de novo! Então, agradece. Brigadinha, pô, por dizer que eu tava tão linda assim. E aí o dia se passou, meus compadres. Era eles tomando sorvete no meio do caminho, passeando pelo shopping, até chegar a hora lá de ir pra peça que eles deveriam ver. Eles não botavam muita fé que a festa fosse tão bonita assim. Festa. Eu acho que era peça o nome. É, ué. Depois disso, ela perguntava se ele achou a peça tão bonita assim. E é claro que ele achou, mas principalmente olhando pra cara dela. Então ela vai e se despede dele porque ele tinha levado ela até em casa. E assim ela agradece. Na hora ele virou pra trás, virou pra frente, olhou pro lado. Aí foi embora pra cá de volta, né? Quando ele chega no barraco, já deita e pensa: cansei, meu compadre. Agora o que falta é só escrever o relatório, né? Porque isso tudo aqui não era pra seu encontro, não sei se você percebeu. Aí ele fecha o olho e tenta lembrar o que aconteceu na peça. A musiquinha que tava tocando. Mas olha o que ele passa na cabeça na hora. Ai, o coração chegou a bater, bicho. Não tem como entender isso, não. E aqui fudeu. Ele não consegue lembrar de nada, a não ser da cara da Su. E a Su no barraco dela tava sendo perguntada pela irmã dela como que foi. Claro que ela não queria responder, tava com medo de ter feito alguma coisa errada. Mas dia seguinte na escola, a presidenta tava batendo na mesa, mandando todo mundo escutar que a primavera tá quase acabando. E eles devem ter percebido. E escreve no quadro que agora vai começar o dia de esportes. Eles têm esporte chegando. Que porra que é essa aí? Falou de esporte, meu compadre. Patati é o primeiro a entrar na fila. Esse aqui é o campeão de luta livre, né? Não tem como, o bichinho é massa demais. O que a gente tem conclusão é que isso daí vai ganhar. Não tem como o que dizer. Luta livre, pô. Até do Neida chegar lindofo no ombro do Rô, perguntando se ele não se importa, ele pode conversar com ele rapidão. A visão que ele quer passar dessa vez é sobre a tal Sorra, que se transferiu pra lá o ano passado. Ele se lembra dela, né? Ele fala que, eu lembro dela, pô. Ela tava aqui na classe, se apresentou? Nem isso que eu quero dizer. Ela tinha se apresentado. Basicamente, no dia que ela se apresentou, ela entrou e falou que queria se inscrever para o revezamento de corrida. Isso porque essa lindeza aqui, não tem como falar que essa morena aqui é feia. É feia. Não tem como, bicho. Bote ela no meu porão pra tu ver se não passa a faca. Acabei de falar. Esqueci. A Sorra simplesmente
simplesmente é uma fodendo atlética de medalha de prata nacional, filho. E esse não é o ponto principal que o Lindolfo quer chegar. É sim o Instagram dela. Vai lhe mostrar um negocinho. Vem cá, mas tu pra tu ver o negócio dentro do Instagram dela aqui. Essa aqui, meus compincha, é a Sorá na Nacional quando ela ia começar a correr. E depois nessa outra foto, ela recebendo a medalha dela. Agora, se você dá uma olhada mais pra baixo aqui, tu consegue ver, tá vendo o negocinho lá embaixo ali, ó? Do nada até brotar a Su no meio daquilo e perguntar o que ele tá fazendo na cadeira dela. E principalmente por que tá mostrando a foto de outra mulher pro rosinho dela. Aí acabou no argumento, né? Já levando essa vazada. Foi mal aí, pô. O que deixa a Su até puta com ele, porque, porra, como que tu pode ficar olhando esse tipo de coisa, velho? Ele não entende, né? Como se tivesse algum compromisso com ela. Por que eu fiz de errado? Antes de ele falar alguma coisa, ele só fica pensando. Nisso até do nada ela se lembrar dele falando pra ela que ela é linda. Aí o coração chegou a bater, só manda ele parar de fazer o que ele tá fazendo isso aí. Para de falar que é alguém como aquele cara lá, aquele cara não presta. De novo ele volta a perguntar o do porquê que ele deveria fazer isso, né? Até porque, né, como se tivesse os dois namorando. Ela não sabe, só faz o que ela tá mandando. Até no meio daquilo, ela dá uma escutada de alguém roncando do lado. Um cara que sempre dorme na sala de aula. Tava aparecendo eu depois de comer a comida da merenda. Mas o Lindolfo tem um jeito específico de chamar esse maluco pra acordar. Só olha. Hyungmin, acorda, pô. Tem que contar perto do teu ouvido que tá quase na hora do almoço da escola. Falou em almoço, o maluco já levantou lá em cima. Cadê a comida? Me deu lembranças agora. A presidente da turma já pergunta se por acaso o Hyungmin, ele vai participar de algum evento, né? Que no mínimo eles precisam de 2 ou 3 pessoas fazendo alguns eventos ali. E ele fala que vai fazer tudo, meu compadre. Esse é o tal do Hyungmin, campeão de kickbox. Cara, é foda, patroa. O que Patati já disse que ele é muito foda, né? Que vai também participar junto com ele. Tá, mas você não tinha dito que tinha comida pra comer? Quando ele fica sabendo que não tinha mais comida, já começa a dormir de zóio aberto ali mesmo. Depois dessa, logo a presidente começa a colocar as classificações. Hyungmin vai pra luta livre, né? Sorra vai pra revezamento e corrida de 3 pernas. Adivinha quem que vai participar? Os dois, coladinhos, sem nem dizer que iria participar. Su e Ru. Dia de esporte chegando. Não repare muito bem nessa imagem aqui. Foi feito igual o buraco do meu. Ignorando a alta qualidade, dá pra ver que tem muitas baraquinhas, design, foto, trem todo. E a Su tava lá tomando água, né? Vendo enquanto o Ru tava terminando mais uma prova. E terminaram bem os dois. Nisso ele pergunta se alguém tem algo pra dar pra ele. A primeira a se oferecer, obviamente, era a Su. Falando que se ele quiser, ele pode pegar dela, toda envergonhadinha. Aí sim, né? Como isso é a garrafa de água dela, o mínimo a se fazer é tu não colocar a boca da garrafa de água na sua boca. Porque seria meio nojento, mas até ela falar isso aí... Falei pra ele não tomar na boca. Ah, mas o cara não tá fazendo uma porra dessa, velho. Mas nem fodendo. Aí chega a porra do Lindolfo e pede água também. O cara vai dar a garrafa de água dela pra ele. É piazinho na hora, ela já grudou no pé da cabeça do maluco, chegou no braço dele, dele a cutucada bem no gogó, guri. Que na hora o moleque desmaiou, que nem um saco de bosta. Detalhe, tudo isso por conta de uma fodendo garrafa de água. Eu também já vi a guerra começar por bem menos. Sou da época dos tira no soco res. Quem realmente ficou impressionado com isso foi Patati e o Hyungmin, porque os dois são profissionais de luta. E o golpe dela foi perfeito. Atenção a todos, por favor, revezamento de 3 pernas irá começar, então se preparem. Prestes a começar o revezamento de 3 pernas, o que já pergunta ali o Hyungmin se o Lindolfo também não ia participar, né? E quando tu vai tentar acordar ele pra participar também, o cara tava morto. Depois do socadão que ele tomou no pé das orelhas, não acorda mais hoje. Mas mesmo assim eles continuaram. A equipe primeira era do Ro e a Su. A segunda equipe era o Hyungmin e mais a Sorra. E pela última equipe era pra ser o Patati e o Lindolfo, que não acordo mais não. A Jang-ha, ela é só líder de torcida. O máximo que ela faz é ser bonita e ficar abanando um negocinho. Ué. Ela pergunta ao presidente se o certo a se fazer não era colocar lá a pessoa que corre mais rápido em top 1. Mas a filosofia da presidente é simplesmente colocar o que tá desacordado no último e o melhor no primeiro. Não sei bem se eu compreendi, mas logo o cara da pistolinha aponta pro céu. Antes de atirar, deixa eu falar um negócio pra você. Essa arma aí faz barulho, toma cuidado, tá? Às vezes você pode se assustar com o barulho. Que isso esse cara fez de novo, velho? Tá tentando proteger a guria do barulho, sendo que tá mais cagado que eu com medo do tiro da arma.
E assim a prova começa. Ele tava meio com dificuldade de correr, porque a Su não tava segurando direito nele. Então logo ele pediu permissão pra segurar na cintura da Su. Ela fez o quê? Deixou. Essa técnica eu nunca tinha aprendido não. E continua a corrida. Mais à frente, tava o Ryumin e mais a Sora, que já tinha passado alguém por eles, né? E quando finalmente chegou o Ryo e mais a Su, eles entregaram. Mas relaxa, pai, que aqui e agora os caras vai correr bagarai. Os dois são profissionais. Na hora que eles botam a pressão no chão pra correr de verdade, a corda que tava presa no pé pra não separar, estica. E a Jang-Ha, da líder de torcida, vai à loucura torcendo por eles, né? Vambora, rapaziada, ganha essa porra aí. Nível de velocidade que ninguém ali que tivesse o mínimo de treinamento conseguia perto deles, né? Até a outra equipe perguntava que porra era essa. E continuava a corrida. O último a chegar na largada era o Patati e o Lindolfo, que inclusive o Lindolfo não tinha acordado. Daí que tava o problema. Na hora, um cara lá começou a puxar o saco do Patati. Os dois são considerados dash e flash, né? Como se corressem muito rápido. Mas a única coisa que o Patati deixa pra ele ficar ligado é pra ele calar a tua boca, que antes dele vencer ou perder alguma coisa, é melhor só olhar primeiro. Já dizia minha véia vovó sábia, antes de botar o ovo no cu da galinha, espera sair primeiro, né? Ué. De longe, enquanto observava, viu quão rápido era Ryumin e mais a Sora, velho. Quando eles finalmente chegaram perto do Patati, o que inclusive estava perguntando como que ele vai conseguir fazer pra ganhar, só assim, ó, solta o braço do Lindolfo e deixa cair de lateral. E assim ia literalmente me correr sozinho. Claro que isso é fora das regras, então o que faz é puxar o Lindolfo enquanto corria. Rapaz, Jang-Ha dá uma olhada nesse e fala que não tem como isso aí ser literalmente legal. Pode fazer isso aí? E na opinião do Patatá, é que é sim possível. Porque quando tá correndo junto a pessoas, tu tem que tomar muito cuidado com o teu parceiro. Mas correndo sozinho do jeito que ele tá fazendo ali, é bom o suficiente. E outra, tá com a corda grudada no meio das pernas, né? Não vai dar nada errado ali no juiz, não. Só nos braços dele e o cotovelo, tanto tá arrastando no chão ali. Claro que Jang-Ha continua com a preocupação dela em dia, porque vai saber, né, se perde pro otarice. E quando finalmente Patati tava chegando mais à frente, veio o tal do Dash e o Flash de lá pra cá perguntando se os caras estavam usando o hack, do tanto que tava correndo. Mas mesmo assim ele não vai deixar os caras ganhar. Do nada o moleque sai passando lá pra cá pelo lado do Lindolfo e chega colado no Patati. Claro que Patati pensou, não vou perder. Levanta a bica que tava grudado no pé dele do Lindolfo e joga o maluco que nem um saco de esterco pra cima da linha de chegada. O cara sai voando todo duro no meio da direção da linha. Mas pelo menos ele passou na direção da linha e conseguiu ganhar, né? Ganhou menos 2 dentes na boca e 5 couro rasgado. E morreu. Ué, mas isso aí pode mesmo? E adivinha só? Ganhamos. Do pior jeito por cima, ganhamos. No meio da comemoração, o Roger olhou pra cara da Su e ia dar aquele abracinho e rapidamente os dois viram pro lado e pro outro ali porque assim, você saiu bem, não sei o que lá, e ela também fala que ele saiu bem e ficou aquele climinha de tensão. E pra comemorar, ao invés de um abraço que seria muito estranho de se fazer, eles só batem palma com palma, né? E é isso. Nossa, que bosta. Só que no dia seguinte na escola o bichinho tava todo tossindo, soltando catarro. Isso tudo por cima do lado da Su. O cara literalmente ficou cansado de ontem. E ela pergunta o quão fraco ele é pra pegar um resfriado daquele jeito e... O que eu falei? Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Na hora que o professor tava perguntando sobre cosseno do seno de não sei o que da matemática, a Su levantou a mão e falou que aparentemente o Ruo não tava se sentindo bem, né? E ela levou ela pra enfermaria. Ele tentava falar que tava de boa, mas de boa é o caralho, moleque. Senão ela ter que levantar e arrastar ele até a enfermaria, o cara é morrer em cima da mesa. Lindolfo tava só prestando atenção nos dois, né? Tava nem olhando pra aula. Porque do lado dele tinha alguém que ele também gostava, que era Jang-Ha. E pergunta pra ela se por acaso ele ia fazer o mesmo por ele. Tipo, carregar o cara até a enfermaria se ele tiver ruim da perna. Tá doido, é? E eu vou correr o risco de ficar doente junto contigo. Caralho, mas ela podia ser ao menos tão dura com ele. Podia ser assim também. E mandou tu perguntar um negócio sem sentido. E na enfermaria, lá dentro, tinha uma que sempre ficava na enfermaria. Song Hua. Era do clube de quadrinho lá. A enfermeira já tava de saco cheio de ver essa menina lá dentro. Fica caindo toda vez, porra. Começa a olhar pro chão que tu para de cair que nem tá parada no chão. Aí eu não sei porquê, mas os caras teve que especificar que a enfermeira da escola é solteira, né? Assim, só por ciminha que ele resolveu falar. Claro, não que eu esteja interessado também. Até brinca, Hua, falando que ela deve gostar de ver ela sempre lá. Mas é gota, mas nem por um caralho. Toda vez que ela aparece lá, tem que voltar lá pra ficar ajudando a guria, tem que trabalhar. Mas outra pessoa vai e entra, que é a Su e mais o O, que tava obviamente
sente muito mal. E a enfermeira manda a Su colocar ele em cima da cama. Ela vai dar uma olhada pra ver o que tá acontecendo com o cara. Tira dos ombros, joga em cima da cama e vai conversar com a enfermeira. Que pergunta quais os sintomas dele, né? E bem, aparentemente o cara tá ruim. E resfriado deve ser por causa de ontem, porque ontem teve literalmente um negócio de esporte. E essa guria curiosa, a Rua teve que ir lá, cuidar o cara que tava dentro da maca e ver como é que ele tava lá dentro, senão que não tinha nada a ver. Na hora, claro que a Su tava lá vendo a guria entrar dentro do quartinho. A enfermeira pergunta pra ela qual que é o nome dele, e ela falou qual é o nome dele, mas cuidando a Rua que tava observando o seu macho lá dentro. Ei, piranha desgraçada, bote a mão nele pra tu ver o que acontece contigo. Mesmo assim, ela continuou, perguntando se por acaso ele tava bem, passando a mão na cabeça dele. Não deixou muito se contentar com isso, já arrancou a mão da guria, mandando arrancar a mão dele agora, tá ficando louca. Quem que é você? E eu ia te perguntar a mesma coisa. E em resposta, a Rua falou que ela conhece o garoto que tá jogado na maca, eles participam literalmente do mesmo clube. A quem tava puta mesmo era a enfermeira, já mandando os dois parar de bagunça lá dentro, só tem 2 camas lá dentro, caralho. Aí a briga se separou, senão era perigoso as duas caírem na porrada aí do nível que eu acho que ia ser muito difícil sortar. Tipo isso aqui, ó. A mulher brigando por causa de pica, pau! É briga da desgraça! Então a enfermeira vai lá pra tentar resolver o problema dele, falando que primeiro vai checar a febre dele. E antes, entrega alguns remédios pra Su, falando que é bom dar isso aí martado pra ele, que vai ser o suficiente. Ah, e detalhe, ela pergunta se por acaso ela é namorada do moleque, né? Porque do jeito que ela agiu ali... Ih, rapaz, coração chegou a bater quando fala que é namorada. Que fica puta, mas ainda é Rua que tava do lado, falando que ele não tem namorada não, caralho. A mulher brigando por causa de pica! Aí trocou um pouco de assuntinho pra não manter do namorada e pergunta se é só dar uma pílula pra ele, que é o suficiente. E respondendo falou que sim, ela só quer checar ali se a febre tá diminuindo ou se tá aumentando. Aí, ela vai ter que levar ele pra casa. Como ele tá muito ruim, a enfermeira vai escrever um bilhete pra poder sair mais cedo da escola e levar o moleque pra casa. Claro que, de novo, a Rua não gostou da ideia da Su levar o moleque pra casa, não. Rapaz, mas que tá incrível, hein? Tá todo mundo realmente querendo dar pra esse cara, velho. Cadê minha época de escola que era pra ser assim também? A mulher brigando por causa de pica, pau! É briga da desgraça! O bichinho tava em cima da cama, quase morto já, pra te ter uma ideia. E lá de cima tava suando pra cara dele, vendo que nunca tinha visto antes de que ele tá aqui. Realmente tá mal. Ela chegou até lá pra poder dar o remédio que a enfermeira tinha dito que era pra dar pra ele, né? Então ele foi, se levantou pra tomar o remédio. Entretanto, a Su fala pra ele ficar deitado, que ela vai dar o remédio na boca dele se for necessário. Mas ele continua dizendo que não, ele consegue tomar sozinho. Consegue o quê, moleque? Ficar deitado de volta na cama aí que tu não tá nem aguentando mais ficar em pé. E no fim ele só agradece, né? Vai ter que tomar na boquinha o remedinho, que não tá aguentando nem ficar em pé. E ela vai, pega o remédio dentro do pacotinho, manda ele abrir a boca, coloca o remédio em cima da mãozinha dela. E ele só abre a boquinha e espera chegar na boquinha. Que isso, meu gurizão. Cadê a minha também pra fazer isso pra mim? Só que ela já tava louca da cabeça, guri. O sentimento que ela tá sentindo, a vontade dela era de continuar a fazer o que ela tava fazendo. Porque tu vê a reação dele, do quão mal ele tá, já deu pra perceber pela cara dela que essa desgraça, essa mulher é masoquista, é? Calma aí, bate o nome da remédio, deixa eu respirar só um pouco, cara. Vou morrer afogado de remédio aqui. Então daí ela vai e sai do quarto, fala lá pra enfermeira se por acaso tem mais algum remédio, mas a enfermeira continua dizendo que ela precisa voltar pra casa e levar ele junto. Então ela foi até o professor, pediu a informação sobre isso e já voltou com a bolsa dele levando ele pra casa, já querendo ir embora já pra casa dele. Então a doutora só fala que se ele estiver se sentindo mal amanhã, é bom ele ir no hospital e verificar isso aí com o médico certinho, enfim. E após eles saírem, vem de lá pra cá Rua, né, perguntando se eles já foram embora. E sim, ela teve que ter uma conversa sincera com a enfermeira, porque a enfermeira falou que ajudou ela com um cara que ela tanto gosta, rapaziada. Mas esse cara aí que você gosta? Com raiva, a Rua falou que não admira que ela continua solteira. Ah, tu quer que eu quebre tua perna também? Daí tu não vai precisar nem mais sair de casa, pode ficar em casa mesmo. Tá porra. E dentro do ônibus ele tava dizendo pra Su que ele é grato, né? Porque por Rua, se não fosse ela, ele não conseguiria voltar pra casa. Ele não tava nem aguentando ficar em pé de tanta febre que ele realmente tava ruim. E trouxa que ele não é, já fala que ela pode ir sim pra casa dele. Porque não tem ninguém na casa dele, rapaziada. Ele fez de novo! Mais um gol marcado aqui já. A Su entra tanto em crise na hora que ela começa a pensar em tudo. Se ela suou hoje, se ela tá fedendo, a cor até das orbas que ela tá usando, com medo do cara reclamar, mano. Ela tá se preocupando com o tipo de coisa que eu acho que nem vai chegar nesse nível aqui. Ainda não. Ainda não. Daí então, ele fala que aquela é a sua parada e manda ela puxar o cordinha do buzu, né, pra ele parar lá, que lá é a entrada. E quando ele sair pra fora, ele já queria despedir ela mesmo, falando que ela não precisava seguir até dentro da casa dela, ela tava
suficiente. Mesmo assim, ela faz questão, leva ele até a porta do teu barraco. Chegando lá no prédio, ele até conta que ele tem uma irmãzinha, né? Uma irmã mais nova. Sobe os elevadores e real, ela chegou até lá em cima com ele. E na frente da porta ele agradece ela novamente por tudo, né? Por ajudar. Com a carinha que ela tava, ela fala que deve ser só isso mesmo, né? Vou voltar pra minha casa. Claro que não, né, rapaziada? Porra, você acha mesmo que o cara vai deixar as coisas acabar assim? Não, cara. Ele já vira pra cara de novo e fala se por acaso ela não gostaria de tomar uma bebida na casa dele antes de ir embora. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais um gol marcado. Tô anotando tudo aqui no toco de papel. Só que na hora apareceu a sem vergonha da irmã dele perguntando por que ele chegou tão cedo em casa, né? Então daí a Su se despediu e foi embora. Aí ele teve que explicar que voltou pra casa porque tava doente e a guria que tava ali é a Su que tava ajudando ele a voltar pra casa. Essa aqui é a Raimin, a irmã dele. Pô, mas eu ia te falar, hein? Com a irmã dessa aqui tá mais fácil do teu inimigo mesmo nessa porra. Atrapalha meu casal não, diabo. Então daí no dia seguinte na escola, depois dele ter melhorado, a presidente logo foi falando que a escolar viagem está chegando. O que eles precisam fazer é só verificar os folhetos e ver a data certinha de quando vai acontecer. E quando pega na mão o bagulho tá todo suado, né? Até porque o presidente sua que nem um troço até os papéis ficam suados junto. A primeira informação que ele dá uma lida é que eles precisam usar o uniforme da escola no primeiro dia dessa viagem aí. Isso não entra muito em consideração porque ele pergunta pra Su sobre a questão da ilha, né? Que eles estão indo pra lá, porque é uma viagem pra uma ilha. E ela só responde que qualquer coisa que seja tá bom. Ué, que tipo de resposta que é essa que ele pergunta? Ela responde assim. Aí ele trava. E você lembra de ontem, né? Caralho, velho. O cara meteu o louco e falou pra guria tá na casa dele pra tomar uma bebida. A vontade agora de enfiar a cara dele num buraco que tivesse no chão, porque ela nem conseguiu entrar lá dentro, não aceitou nem o pedido dele. Só que pela carinha dela dá pra tu ver que até parece que ela não gostou de ouvir que ele queria que ela entrasse dentro da casa dele, né? A visão que ela tinha dele na hora era essa aqui. Mas como ela não podia pensar assim, ela tacou a cabeça em cima da mesa e faltou quebrar a mesa. Você tá bem? Super normal. Só bater a cabeça na mesa e voltar ao normal. Ué. Depois das explicações, a presidente fala que vê eles amanhã e isso é tudo por hoje. A aula acabou, rapaziada. E todo mundo vai embora e a Su é a primeira a sair dali. E de novo, deixando ele com o ponto de interrogação na cabeça. Será que ele deveria não ter dito aquilo que ele falou ontem, né? Deve causar um pouco de confusão. Mas ele recebe uma mensagem no telefone dele e ele pega na mão e vê que é a irmã dele, a Rai, falando que ela precisa de roupas novas e é pra ele ir pra tal localização que ela mandou agora. Aí ele pergunta se é pra ele carregar compra. E é exatamente isso, princesa. Então ele vai até lá e se encontra com ela. Tava ela e mais uma amiga dela. E ela saindo de longe, falando que, ó, tô aqui, pô. Apresenta a sua amiga, que nem precisa apresentar. E essa aqui claramente é a irmã da Su. Coincidentemente, pela visão do Rô, ela parece muito com a Su. Mas sim, só parece. Com certeza não tem nada a ver com ela, né? Beleza, então como dia de compra de roupa das garotas, elas foram lá e começaram a escolher. Ela até pega uma ali que, obviamente, não vai poder levar pra casa, porque a mãe dela ia matar. A camisa tá pegando só no meio da barriga. O que simplesmente o Rô acha bizarro. A irmã dela simplesmente não faz nada em casa e agora tá toda bonitinha conversando com as amigas dela. E depois de muitas compras, eles foram tomar um chá gelado ali. Enquanto as gurias ficavam conversando entre si sobre mensagens de garotos e o que eles mandavam pra ela. Que, o cara mandou pra ela que é pra ela chegar cedo em casa, que não sei o que. Mano, que porra que é essa? As gurias se pá tem 15 anos de idade e já tá conversando sobre isso aí? Eu também, vou contar uma história. Tem um cara que sentava do meu lado e ele tava doente, né? Aí eu levei ele lá pra enfermaria e ele falou bem assim quando eu levei pra casa: você quer entrar pra tomar uma bebida? Vai falar pra mim que tu não percebeu algo similar nesta história que ela contou. E do nada puxar outro assunto, a irmã dele conta que o irmão dela é um bom desenhista. Mas o Rô fala que, né, ele não é tão bom assim, ele só faz por pura diversão. Sobre ser desenhista, na hora, a irmã da Su fala que provavelmente ele deve estudar na mesma escola que ela, né? Porque aqui ela começa a juntar os pontinhos. A irmã dela faz estudos de desenho, ele também faz e provavelmente estão na mesma universidade. Então pergunta se por acaso o Rô pode dar pra ela ver os seus desenhos que ele tanto faz assim. Aí ele pergunta do porquê que ele deveria dar o desenho pra ela ver, sendo que ele já disse que não é bom o suficiente. Rapaz, a irmã dele fica puta dizendo a Raimin ali que é maneira de falar com mulher. É por esse motivo que ele continua solteiro, não tem jeito com mulher, porra. A irmã da Su volta a pedir de novo, só que de um jeito um pouco mais carinhoso, com a carinha dela. Falando que ela tá ciente das coisas, mas quer ver o desenho dele. Porque pra ter certeza de que é tão bom do que quanto falam. Ele não recusou
recusou, deu o telefone dele pra ela, né? Falando que literalmente é só pra ver os desenhos. Com certeza ela só vai ver os desenhos. E ligando mais uns pontos, a irmã da Su vê que provavelmente ele deve ser o cara que saiu com a irmã dela. É certeza. Só que, se for o cara que tá saindo com a Su, por que ele tá saindo com ela? Pra ela, o moleque não tem nada de especial. Ele é uma pessoa simples, não tem nada demais na aparência dele. E ela dá uma olhada nos desenhos dele e vê que o cara é picas, patrão. O cara desenha bem, de vários ângulos diferentes. Até chega a se perguntar se isso aí é pra algum tipo de mangá ou algo do tipo. Faz ela passar um pouco mais pra baixo as imagens e ver a imagem da Su desenhada no celofane dele. E pra quem não tem memória de grilo, essa literalmente é a mesma fotografia que a Su colocou no quarto dela e acorda e olha todo santo dia. E essa é a certeza absoluta. Esse cara é o cara que a sua irmã dela tá saindo. Olha, rapaz, mas não me endiga, Sherlock Holmes. Ela se lembra até de um dia que a irmã dela tava lá vendo as estrelas e falando sozinha com as estrelas. Só que o que ela precisa fazer é o quê? Ver se esse cara é o cara ideal pra irmã dela. Sim, você não me entendeu errado. A porra de uma guria que deve ter menos 15 anos de idade quer ver se o cara é especial pra irmã dela, que é mais velha que a guria. E no meio da briga ali com a irmã dele, porque nunca ele desenhou ela, ele desenhou uma guria aleatória, vai e chama a atenção do Rô, perguntando se por acaso ele pode dizer algo sobre aquele desenho que ela viu. Ela realmente gostou daquele desenho. Aquela mulher muito bonita. Com esse papo furado, o Rô chega a travar na hora, porque o que ele vai dizer pra guria que, sei lá, desenhou uma mulher aleatória na rua? Ele só é um pouco sincero, fala que não é mérito dele, na verdade a guria que é muito bonita, a modelo que ele usou, e é mais bonita ainda pessoalmente. Vendo a forma como ele fala aqui, ela já percebe que esse cara é o cara perfeito. Tá aprovado, patrão. Pode pegar minha irmã. Rapaz, isso aqui foi mais forte do que eu esperava, hein? Aí já pula pra cima também pra ver o desenho, que ela não tinha visto ainda, e dá uma observada. Quando pega o telefone na mão e fala, cara, eu já vi essa garota aqui, ela não é aquela mulher que tu levou lá pra casa? Como é que é? Ele levou ela pra tua casa? E melhor ainda, essa aqui não é a Su, lembra muito a irmã da amiga dela. Será que já manda ficar quietinha ali pra não falar nada? É melhor que ele não saiba que é a sua irmã da amiga dela. Como é que é? Quer dizer então que a guria que ele gosta é tua irmã também? E ficou aquela comuia, não deixando ele escutar o que as duas pegaram informação no vento. E ele sem entender porra nenhuma. Elas até chegam a bater tapa com a outra ali. Não entendi pra que serve essa porra aqui. E depois ele tava voltando pra sei lá pra onde. Talvez pra casa dele ou indo pra escola. Sei que ele se lembrava do que as duas estavam fazendo, né? Que depois das duas pegarem informação no vento, começaram a olhar com uma cara de Jojo uma pra outra e começaram a se dar tapas. E a conclusão que ele tem é que as duas devem ser bem próximas, né? É só isso mesmo, pô. Não tem nada demais. Super normal. Até no meio daquilo, enquanto ele ia pro barraco da escola, chegar a Su por trás dele e ver que ele tava lá na frente. Só que ele não tinha visto ela ainda. E ela já ficou toda coradinha, porque quando vê o macho que ela quer, ela chega e trava de novo. Porque não, calma, não pode ser muito fácil. O melhor a se fazer, ela fazer o quê? Agir como normalmente. Ela mete uma cara de séria e isso é o agir no... Ai, meu coração chegou. Fala que é infarto. Ai, fala que é infarto. Até agir no sério, a guria é bonita. E quando ela passa por ele, simplesmente, sem falar nada, finge que não viu a cara do cara. Aí ele pensa, ué, ela não me viu aqui que eu tava na frente dela? E chega a chamar a atenção dela, que era obviamente o que ela queria que ele fizesse. Chega até a dar uma corada nas bochechas, ele manda um bom dia pra ela. Ela só olha pra cara dele, ignora, não fala o bom dia e volta a ir pra escola. Não foi nada. E eu vou te contar que isso aqui é um problema sério, velho. Se a guria gosta tanto do cara, o cara manda bom dia e ela não responde, pra que isso, cara? Pra que uma porra dessa? Não tem sentido isso aqui, velho. Eu tô falando, eu vou ficar louco uma hora com essas porra aqui. Mas enfim, sei que depois dessa aí, ele entrou pra dentro da escola de novo, como ele senta do lado dela, ficaram sabendo pela boca de alguns alunos que 2 alunos estavam namorando, né? Uma mulher meio que popular ali. O que o Rô não gosta muito, fala que coitado pra ele, se comprometer com uma garota assim deve ser um problema. Até no meio daquilo esse assunto ser muito importante pra Su, porque ela vai e pergunta um negócio que não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver. Como ele se sentiria se uma garota que ele gostasse saísse com outra pessoa? A pergunta meio no vento, não tinha sentido. Ah, mas eu não gosto. Só responda a minha pergunta. Beleza, então como ele nunca responde isso aqui, ela faz outra pergunta. Uma mais direta ao ponto. Se ela saísse com outra pessoa, o que ele diria? Essa pergunta foi meio na lata, né, filha? Pediu só isso aí não. Nessa hora, o Rô chega a pensar, será que eu conto a verdade? Aí que vem uns palitinhos. Ele se lembra do que a irmã dele tava conversando com a irmã da Su e chega na conclusão que as duas são fofoqueiras, que é ao ponto de que tu falar alguma coisa vai ficar feio. Então melhor se fazer é não falar nada. E o cara me mete o que isso tem a ver comigo?
Ele fez de novo, só que do jeito totalmente ao contrário. Moleque burro da porra. Coitado da Su, chega a travar na hora com essa resposta dele, porque ela não esperava que isso tenha a ver comigo se ela namorasse. Então ela só ficou quieta e respondeu com uma cara séria que ele tem razão. Levantou rapidamente, falando que se o professor procurar por ela, falar que ela não tava se sentindo bem, assim ela vai embora. Aquele mesmo percebeu que já fez a merda, né? É bicho burro do caralho. Falar pra vocês que esse negocinho tá deixando com raiva, hein? Cada vez que passa eu começo a ficar mais querendo saber o que vai acontecer aqui. Como é que é? Uma metinha de 4k de like pra nós? Próximo vídeo? É isso aí mesmo. Eu vou dar uma cagada lá que a bosta tá quase saindo do buraco do...